TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 3 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Palácio de Cristal comemora 142 anos de história. Falta de integração nos ônibus vira alvo de denúncias em Petrópolis. Balcão de Empregos oferece 297 vagas em Petrópolis. Estado divulga mais de 2.000 oportunidades de emprego no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira na BR-040, aqui em Petrópolis. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 65 da rodovia, sentido Rio de Janeiro, próximo à região de Araras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Os militares da unidade de Itaipava foram acionados por volta de 6h45 da manhã. Ainda segundo os bombeiros, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos e não precisou receber atendimento médico. As causas do tombamento não foram divulgadas. Por conta do acidente, o trânsito do quilômetro 65 da BR-040, sentido Rio de Janeiro, apresentou uma lentidão durante a remoção do veículo da pista. E o Palácio de Cristal, um dos principais cartões postais do município de Petrópolis, comemora hoje 142 anos de história. Na real, foi ontem, segunda-feira, dia 2. A cerimônia para a celebração do aniversário aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira. Há 142 anos, o Palácio de Cristal era inaugurado para melhor abrigar exposições de flores, pássaros e produtos agrícolas. Com o tempo, o local se tornou um dos principais atrativos turísticos de Petrópolis, não só pela estrutura, mas por receber grandes eventos como a Bauernfest, a Flipetrópolis, o Serra Cerata, entre outros. A estrutura do Palácio de Cristal foi pré-moldada em ferro fundido e encomendada a uma fundição na França pelo Conde D. O local, posteriormente, foi montado aqui em Petrópolis. A cerimônia de aniversário do Palácio aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e contou com a presença de autoridades políticas. De acordo com o prefeito Ingo Rames, que prestigiou a solenidade, o Palácio é uma referência em Petrópolis e se tornou um cartão postal para a cidade. Atrai turista, atrai petropolitano, familiares vêm aqui no final de semana também curtir esse espaço. Logicamente é palco de grandes eventos, né, atualmente também, que passam aqui pelo Palácio, agregam receita, renda, oportunidade para todos os petropolitanos também. Então isso é só alegria, é só construção, e a data de hoje representa toda essa história do Palácio Cristal. O secretário de Turismo, Ney Carvalho, destacou a importância do Palácio não só na preservação da história, mas também para impulsionar o turismo de Petrópolis. O fato dele ser palco de grandes eventos na cidade, né? E entre esses eventos, o principal evento do nosso calendário anual, que é a Bauernfest, a segunda maior festa da colonização alemã do Brasil, e isso faz com que pessoas que vêm nos visitar, elas vivam verdadeiras experiências. Ainda sobre a Bauernfest, o Palácio de Cristal é o grande palco da tradicional festa do colono alemão. Na última edição, Tânia Mello foi eleita rainha da Bauernfest, após os desfiles com os trajes tradicionais. Segundo ela, a estrutura do local é fundamental para a realização dos eventos. E quando a gente fala de Palácio de Cristal, como eu também sou dançarina, né? Então, pra gente aqui é Bauernfest. Bauernfest, aqui dentro do palácio são os bailões, ali no nosso canto a gente tem os grupos folclóricos que fazem as danças. Então, tudo isso assim é muito importante, né? Porque movimenta também a economia da cidade, todos esses eventos aqui dentro.
A Bauernfest busca mostrar as tradições que os colonos alemães trouxeram para Petrópolis e, tradicionalmente, em todas as edições da festa, acontece o culto ecumênico, com o objetivo de celebrar a cultura alemã. Aqui, antes de ser feito o Palácio de Cristal, acontecia o culto ecumênico também dos descendentes, né? Então, por isso que a gente faz o culto ecumênico durante a Bauernfest aqui dentro, para poder comemorar mesmo que os colonos vieram, chegaram aqui são e salvo, né? Então, é muito bacana. Olha só, gente, o vereador Wesley Barreto vai assumir a Secretaria de Assistência Social aqui de Petrópolis. O parlamentar vai entrar no lugar de Adriana Kreischer. O primeiro suplente de Wesley é Adenilson Monorato, que vai permanecer na Secretaria de Cultura. Com isso, Antônio César, o segundo suplente, é quem vai assumir a cadeira no Legislativo da Cidade Imperial. É importante destacar que, recentemente, a Prefeitura realizou outra mudança no secretariado. Pablo Kling deixou a Secretaria de Turismo e Ney Carvalho se tornou o novo responsável pela pasta. Vale destacar também que essa decisão do Wesley Barreto ainda será publicada no Diário Oficial. Ainda falando da Câmara de Petrópolis, os vereadores Júnior Coruja e Júlia Casamasso denunciaram durante uma sessão na Câmara Municipal aqui de Petrópolis problemas na integração do Rio Card no transporte público da cidade. A reclamação foi levada ao plenário após uma série de denúncias feitas por usuários aos gabinetes parlamentares, principalmente envolvendo ônibus das empresas Turpe e Cidade Real. A vereadora Júlia Casamasso informou que já enviou ofícios à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte e ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, mas ainda não recebeu resposta. Segundo os relatos, a falha na integração atinge as linhas 700 Terminal Itaipava, 100 Rodoviária Bingen, além das linhas 612 e 622 Vista Alegre. A gente tem recebido inúmeras denúncias no gabinete. Os ônibus não estão integrando, isso prejudica demais a população que precisa chegar no trabalho, vai precisar daqui a pouco levar as crianças na escola. A gente vai oficiar a CETRANSPetro, a gente vai oficiar também a CPTrans para que regularize essa situação. De acordo com o vereador Júnior Coruja, a situação tem causado transtornos diretos à população. Integração essa que literalmente está uma bagunça, liderada pelas empresas de ônibus e pela CETRANSPetro. E se você vai fazer uma integração vindo lá de Araras, aqui para o centro da cidade, se for até o centro da cidade, na rodoviária, para o Vital Brasil, um exemplo, você não consegue fazer essa integração. O presidente da Câmara também lembrou que o problema já havia sido registrado no início do ano em outras linhas. No início do ano, entrei em contato também com o Luciano, presidente da CPTrans, que as pessoas estavam pegando ônibus no centro de Araras, descendo em Bom Sucesso, coisa de 20 minutos, e não estava conseguindo fazer a integração. Dados do relatório mensal de operação da CPTrans mostram que em novembro de 2025, 404 viagens deixaram de ser realizadas por falhas mecânicas, sendo 334 da Turpe, 42 da Cidade das Hortênsias e 29 da Cidade Real. No total, 2.776 viagens programadas não foram realizadas no mês, o que representa 2,59% de toda a operação. A CPTrans também registrou 454 infrações às empresas no período. A maioria foi por não realização de viagens sem justificativa e 109 autuações por veículos em condições inadequadas de funcionamento. No momento não está quebrando, mas não bastante, tá? Dá para aturar, por enquanto. Às vezes tem hora que o carro quebra, não tem reserva. Então, precisa de um carro reserva também, né? Agora vai voltar às aulas, essa coisa toda, junto com o pessoal que sai do comércio. Podia melhorar nesse sentido. Durante a sessão, os vereadores Júnior Coruja e Léo França sugeriram a criação de uma comissão de fiscalização do transporte coletivo. Eles também defenderam a criação de um projeto de lei para suspender os repasses do Vale Educação às empresas de ônibus. Porque os ônibus estão andando, muitas das vezes, com IPVA atrasado, sem licenciamento, mas o Vale Educação continua sendo pago pela Prefeitura. E aí eu acho que a gente podia, não sei, fazer um projeto de lei suspendendo
esse repasse para as empresas de ônibus, enquanto os ônibus não tiverem incapacidade de circular pela nossa cidade. A CPTrans e o CETRANSPETRO foram procurados para comentar as falhas na integração. Segundo o CETRANSPETRO, são registradas todos os meses mais de 500 mil transações de integração na cidade. Além disso, foi informado que no fim de dezembro foi identificado um problema pontual de integração em algumas linhas da região de Araras, um trevo de Bom Sucesso que foi solucionado no dia 20 do mesmo mês. Neste período, o CETRANSPETRO atuou realizando ressarcimentos. Já a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que identificou uma alteração na matriz de integração realizada pelas empresas operadoras sem a devida anuência da companhia. Diante disso, foi determinada a imediata retomada da matriz de integração anteriormente autorizada, o que já foi executado com o problema devidamente solucionado. Além disso, o órgão informou a integração entre as linhas que operam dentro dos terminais ocorre exclusivamente no interior desses equipamentos. No entanto, houve uma flexibilização que permitiu, em determinados casos, o embarque integrado também fora dos terminais, respeitando um tempo de conexão menor entre as linhas. Olha só, gente, os contribuintes de Petrópolis que quiserem economizar no pagamento do IPTU 2026 precisam ficar atentos ao prazo. A Prefeitura mantém o desconto de 7% para quem optar pela quitação em cota única até o dia 20 de fevereiro. A Prefeitura de Petrópolis segue com um cronograma de incentivos para o pagamento do IPTU 2026. Os contribuintes que escolherem pagar o imposto em cota única até o dia 20 de fevereiro garantem um desconto de 7% sobre o valor total. Vale lembrar que o IPTU é a principal fonte de arrecadação própria do município e os recursos são investidos diretamente em áreas essenciais, como saúde, educação e serviços de zeladoria urbana. A Secretaria de Fazenda faz um alerta importante. A Prefeitura não envia boletos nem realiza cobranças por links de WhatsApp ou SMS. A orientação é que os contribuintes emitam a guia de pagamento apenas pelos canais oficiais para evitar golpes e fraudes. A segunda via do boleto pode ser emitida de forma rápida pelo site oficial da Prefeitura de Petrópolis, mas quem preferir o atendimento presencial deve procurar exclusivamente a sede da Prefeitura na Avenida Queller, número 265, no centro. Após o dia 20 de fevereiro, o calendário do IPTU segue com outras opções. Até o dia 20 de março é possível pagar em cota única com 5% de desconto. Também há a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, mas sem desconto. Ainda falando sobre Petrópolis, a Prefeitura está oferecendo novas oportunidades de trabalho por meio do Balcão de Empregos. Ao todo, são quase 300 vagas disponíveis para esta semana. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, oferece até a próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro, 297 oportunidades de trabalho. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. São mais de 90 oportunidades que não exigem experiência, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. Entre as funções disponíveis estão agente de prevenção patrimonial, ajudante de açougueiro, ajudante de pizzaiolo, aprendiz, atendente de cafeteria, auxiliar de serviços gerais, tanto para ensino fundamental quanto médio, balconista de padaria, cozinheiro de restaurante, leiturista, manobrista, operador de caixa, operador de loja, repositor de hortifruti, repositor de mercadorias, serralheiro e vendedor. Os interessados devem realizar o cadastro do currículo exclusivamente pelo site da Prefeitura de Petrópolis em www.petrópolis.rj.gov.br. Todas as vagas disponíveis você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. E ainda falando sobre oportunidades, o Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira mais de 2.500 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Há oportunidades nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e também Serrana. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, captou 844 oportunidades de trabalho com carteira assinada nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana.
Para o estudante que procura por estágio ou quer ser um jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa-Escola oferece 1.708 vagas. Na região metropolitana, estão concentradas quase 83% das vagas. São 699 posições, entre as quais 132 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, operador de lojas e operador de supermercados, com remuneração que chega a 2 salários mínimos. Na mesma região, também há vagas com remuneração de até 4 salários mínimos para vidraceiro e gerente de farmácia, além de oportunidades para motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, serralheiro e auxiliar do almoxarifado, cujos salários oferecidos ficam em R$ 3.200 a pouco mais de R$ 4.800. Para quem busca emprego na região Médio Paraíba, há 47 oportunidades com salário médio de R$ 3.200 e exigência do ensino fundamental completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 98 posições em Teresópolis, entre as quais de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. A remuneração média está entre cerca de R$ 1.600 e aproximadamente R$ 3.200. É necessário ter experiência anterior. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e o currículo atualizado no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E você vai ver no próximo bloco. Homem é preso por tráfico de drogas em Petrópolis. Polícia Militar realiza a segunda etapa da Operação Impacto em Duque de Caxias. Petrópolis terá plano de redução de riscos geohidrológicos. Biblioteca Municipal de Petrópolis abre novo período para devolução de livros em atraso. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm.
E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E um homem foi preso na segunda-feira por tráfico de drogas aqui em Petrópolis. A ação foi realizada na localidade conhecida como Sertão, no Carangola. Durante um policiamento na Rua dos Pedestres, os policiais observaram uma intensa movimentação do comércio de entorpecentes no sertão do Carangola. Durante a ação, o homem foi encontrado dentro de um carro com grande quantidade de drogas, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Ao todo, foram apreendidos 172 pinos de cocaína, 93 tabletes de maconha, 2 celulares, R$ 3.330 em espécie e um veículo utilizado na atividade criminosa. O homem confessou o envolvimento com o tráfico. O material e o suspeito foram encaminhados à 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O homem permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas. E a Polícia Militar deu início na segunda-feira à segunda etapa da Operação Impacto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A mobilização reuniu cerca de 250 policiais e teve como objetivo reforçar o combate aos crimes de rua e aos roubos de veículos. A operação contou com tecnologia de monitoramento e presença ostensiva em pontos estratégicos da cidade. A nova fase da Operação Impacto foi planejada para ampliar o policiamento nas ruas de Duque de Caxias, com abordagens mais intensas e reforço no patrulhamento em áreas com maior índice de criminalidade. Ao todo, cerca de 250 policiais atuam com o apoio de 47 viaturas, 42 motocicletas e tropas especializadas, como o Batalhão Tático de Motociclistas e as rondas especiais e controle de multidão. O comando das ações está concentrado na Praça da Apoteose, com o uso de tecnologia de monitoramento e reconhecimento facial para reforçar o combate à criminalidade. Além disso, a base principal da operação conta com centro integrado de comando e controle móvel da Polícia Militar. As imagens captadas são compartilhadas em tempo real com centros de monitoramento da Baixada Fluminense e da capital. O policiamento ainda se estende por bairros como Campos Elíseos, Imbariê e Xerém, além das divisas com municípios vizinhos. Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostram que os furtos de veículos na área do 26º Batalhão de Polícia Militar somam 90 registros de janeiro a dezembro de 2025. Nesse mesmo período do ano, em 2024, foram 47 ocorrências, ou seja, houve um aumento de quase 100%. Esses índices reforçam a necessidade de ações integradas para conter a criminalidade em todas as regiões. Petrópolis vai formalizar no próximo dia 12 de fevereiro a adesão ao novo Plano Municipal de Redução de Riscos Geohidrológicos. A iniciativa prioriza o planejamento estratégico e a ação preventiva com base em dados técnicos e territoriais. O plano vai identificar, analisar e mapear riscos geohidrológicos, como deslizamentos, enxurradas e inundações, definindo as áreas mais vulneráveis de Petrópolis. A partir desse diagnóstico, Petrópolis vai contar com uma carteira organizada de projetos, incluindo obras estruturantes, medidas de monitoramento por radar, educação preventiva e gestão de crises. O processo seletivo ocorreu dentro da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério da Cidade. Irá contemplar os 5 distritos do nosso município com uma análise geohidrológica. Petrópolis já possui um plano municipal de redução de riscos, porém não contempla toda a extensão territorial da cidade e não possui um mapeamento das áreas vulneráveis a inundações, o que é o grande diferencial deste novo modelo. O primeiro plano foi desenvolvido em 2007 e visava apenas o primeiro distrito. Em 2017, houve uma atualização com os outros distritos, mas sem um mapeamento.
Com a assinatura do plano, Petrópolis se alinha às diretrizes internacionais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Além de orientar a captação de recursos federais, o plano fortalece a governança local e amplia a participação das comunidades por meio dos núcleos comunitários de defesa civil, hoje no DECs. Importante passo de planejamento e preparação da nossa comunidade. Irá ser composto e analisado através de um comitê gestor composto por várias secretarias do nosso município. É um grande passo de preparação e resposta principalmente. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis inicia nesta terça-feira, hoje, uma obra de drenagem em frente ao Hiper Shopping Petrópolis, que fica no alto da serra. O serviço, que vai substituir a tubulação danificada pelas chuvas de dezembro, provoca também mudanças importantes no trânsito da região. A gente está aqui agora ao vivo com o Jonathan Joras para trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? E conta mais para a gente um pouco sobre essa obra, essa mudança no trânsito, né, no Alto da Serra. Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Como você adiantou, né, essa intervenção vai acontecer na Rua Tereza, no Alto da Serra, ali em frente ao Hiper Shopping Petrópolis. E parte dessa obra, ela de fato, né, a prefeitura não ressaltou isso, mas provavelmente já visando ali a futura inauguração do supermercado Dom Atacadista, que vai ser o novo empreendimento do Hiper Shopping Petrópolis. Mas, Mariana, como você perguntou, né, a obra prevê a substituição da rede de drenagem em um trecho de cerca de 40 metros, e os tubos que foram rompidos, eles vão ser removidos e, obviamente, substituídos por novas peças. É importante lembrar que no local serão construídos novos poços de visita, né, e as caixas jalas, visando já o escoamento da água, enfim, já que este local ele foi uma das localidades afetadas ali, mais afetadas na chuva de dezembro. É o período onde há é mais propício às chuvas de verão, né? A gente ainda vive esse momento, claro, mas dezembro ali é a mudança da passagem de estação para o verão, então há uma grande incidência de chuvas. E na época, Mariana, foi feito um reparo emergencial para evitar o agravamento da situação. Agora a prefeitura vai, de fato, fazer o reparo. Tivemos um probleminha com o Jonathan, mas enfim. É muito importante que a prefeitura realize essa obra, porque aquele local, como o Jonathan havia falado, é um local que sofre muito com as chuvas, fica muito inundado, cria os bolsões de água e fica muito complicado para o trânsito de pessoas. Então é muito importante que essa obra aconteça e está tendo mudanças no trânsito também. A via está com um pouco de trânsito nesse momento, mas está fluindo e está tudo tranquilo. Jonathan, muito obrigado por suas informações de qualquer forma. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura, promove mais uma edição do Mês do Perdão para devolução de livros retirados e não devolvidos para a Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. A ação se repete em 2026 e acontece entre os dias 2 de fevereiro e 21 de março, totalizando 30 dias úteis para que os leitores regularizem sua situação sem qualquer tipo de penalidade ou suspensão. A iniciativa tem como objetivo principal incentivar a retomada do vínculo da população com a biblioteca, além de permitir que os exemplares em atraso retornem ao acervo e voltem a circular entre os leitores. A ação que, de acordo com o prefeito Ingo Rames, tem um papel fundamental ao aproximar novamente os leitores desse espaço tão importante para a cultura petropolitana. Inclusive, para o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Denilson Norato, a campanha também reforça o compromisso do município com a formação cultural da população, pois estimular a leitura é investir em educação, cidadania e também, é claro, cultura. A Biblioteca Municipal Gabriela Mistral funciona no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, popularmente conhecida como Praça da Águia, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Vale destacar que, com quase 150 anos de história, a biblioteca guarda um acervo relevante, incluindo documentos históricos de grande importância para o município e a história de Petrópolis. Gente, agora há pouco tivemos um probleminha com o Jonathan, que estava na rua trazendo as informações sobre a obra que está acontecendo hoje, terça-feira, no Alto da Serra. A gente já está aqui de volta com ele, ao vivo, para trazer o complemento das informações para a gente. Boa tarde, Jonathan. Oi, Mariana, boa tarde. Peço desculpas aí.
tivemos um probleminha aqui em relação à internet. Bom, como eu ia falando, de acordo com o secretário de Obras, que é o Maurício Veiga, mais de 40 pontos já foram mapeados desde dezembro pela Prefeitura de Petrópolis, e alguns desses 40 pontos já receberam algumas intervenções. Inclusive, a gente noticiou recentemente sobre a Rua Santos Dumont, que foi um dos locais que sofreram essas intervenções. Mas, Mariana, por conta dessa obra, a gente pode acompanhar as imagens que um novo esquema de trânsito foi montado lá no Alto da Serra, né? Ali próximo da Rua Tereza. O retorno em frente ao shopping será desativado e a pista sentido Alto da Serra passa a operar em mão dupla. Quem segue para o centro ou Morém deve descer pela Padre Feijó, ali próximo ao Hipershopping Petrópolis. E os motoristas que saem do Morém com destino ao Alto da Serra precisam passar pela Rua Doutor Saerpe, seguir pela Rua Visconde do Bom Retiro e retornar à Rua Tereza. Já quem vem do centro para o Alto da Serra deve acessar obrigatoriamente pela própria Rua Tereza. Para quem precisa fazer o retorno, o trajeto indicado é pela Rua Chile, Coronel Batista de Castro ou pela Albino Siqueira, voltando depois para a Rua Tereza. E uma outra alternativa no sentido Alto da Serra, centro, né, é utilizar, claro, a Castelânia. Mas é isso, Mariana, as informações em relação à obra que está acontecendo ali na Rua Tereza, em frente ao Hipershopping Petrópolis, e a mudança ali do esquema de trânsito que está acontecendo no Alto da Serra, vocês puderam acompanhar um pouco das imagens de como está o trânsito ali, todas as intervenções que a CPTrans fez ali junto com a Secretaria de Obras para que o trânsito não seja tão afetado. A gente sabe que em Petrópolis, pequenas obras assim são necessárias e que, infelizmente, acabam afetando o trânsito. Mas, claro, o que a gente chama de mal necessário. Mas, enfim, o importante é que essas obras sejam finalizadas para que aquela rua não seja mais tão afetada como sempre é afetada nas fortes chuvas. Volto com você. Pois é, Jonathan, são mudanças muito pontuais, né? Muito necessárias também, como você falou. E é claro, para quem precisar pegar essa parte ali de Petrópolis, sai um pouco mais cedo de casa, se programe para não acontecer nenhum imprevisto e nem pegar nenhum tipo de trânsito. Mas muito obrigada por suas informações, Jonathan. Olha só, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já temos o Correio Esportivo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
estamos de volta. E como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e também futsal e tênis de mesa. E o futsal brasileiro manteve a hegemonia na Copa América de Futsal ao conquistar de forma invicta o 12º título em 15 edições do torneio. Na noite de domingo, a seleção derrotou a Argentina por 2-1 na final disputada em Luque, no Paraguai. João Victor anotou o primeiro da amarelinha e Matias descontou para os adversários. O gol da vitória foi marcado por Diego no último minuto da partida. Essa foi a 8ª vitória da amarelinha em 9 decisões contra os arquirrivais sul-americanos. E trocamos agora de esporte e vamos falar de tênis de mesa, o famoso ping-pong para os íntimos. Isso porque o mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 3 do mundo, fez valer o favoritismo e conquistou também neste domingo o título da Copa América disputada em São Francisco, na Califórnia. Além do troféu continental, ele assegurou a presença na Copa do Mundo em Macau, na China, onde foi campeão no ano passado. Com uma campanha invicta na Copa América, Calderano derrotou na final do domingo o anfitrião Kakijá, número 21 do mundo, por 4-7-1. E agora vamos falar de futebol. O Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 neste domingo em um jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca no estádio Newton Santos. John Kennedy marcou o gol da vitória do tricolor, que chegou aos 12 pontos e garantiu uma vaga nas quartas de final e segue líder do Grupo A da competição. Toledo, a gente tem que destacar aqui que o Fluminense mantém essa boa fase do início de temporada, ganhou no Campeonato Brasileiro, agora ganhando mais um jogo e ganhando um clássico no Campeonato Carioca, mais um clássico, ganhando os 2 clássicos que a gente já teve disputados por esse time nesse ano. Então, é o time carioca que começou melhor essa temporada 2026, isso sem a menor dúvida. Exatamente. E o destaque, eu acho que nesse iníciozinho tem sido o John Kennedy, que parece que está recuperando aquele futebol de 2023 que ele havia apresentado, que fez ele ter o destaque e toda a idolatria que ele tem pelo clube. Ele fez gol contra o Flamengo e agora contra o Botafogo também. Exatamente, 2 gols importantíssimos e é justamente o que o Fluminense estava precisando na última temporada. Um camisa 9 aparecendo, um camisa 9 se mostrando, se propondo ali para jogar da maneira que o time joga e parece que agora as coisas estão funcionando melhor no tricolor das Laranjeiras. A gente destaca aqui também o belo passe do Lúcio Acosta para esse gol do Fluminense. Joga muito, argentino muito bom, um achado do Fluminense realmente lá no futebol norte-americano e é algo bem positivo para o Fluminense e, é claro, para o futebol carioca ter mais esse time jogando muito bem. E pelo lado do Botafogo, eu diria que não é o fim do mundo, Toledo. Ganhou na estreia do Campeonato Brasileiro de 4-0 do Cruzeiro, foi uma vitória muito importante, agora acabou perdendo esse clássico, mas a gente já falou isso tantas vezes, vamos repetir mais uma. Clássico é clássico, tudo pode acontecer e acabou que dessa vez o Fluminense acabou saindo vitorioso. Algo que não vinha acontecendo num recorte recente, tirando esse último jogo, esse jogo contra o Botafogo do Carioca. E o jogo anterior do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense também tinha ganhado, o tricolor tinha tido 8 derrotas seguidas para o Botafogo. Mas agora o cenário está mudando e o Fluminense está conseguindo ser superior ao Glorioso. Exatamente, o Fluminense estava com uma sequência muito ruim contra o Botafogo, 8 derrotas seguidas, são resultados muito ruins. E ninguém gosta de perder clássico também. E agora falando sobre atacante e achado na MLS, o Fluminense está em busca de um atacante e um dos alvos é o atacante gabonês Boanga, que joga no Los Angeles FC, lá dos Estados Unidos, e é um centroavante goleador, lembra muito, diria, o Bruno Henrique. Exatamente, tem aquela característica de jogar um pouco mais afastado ali para a esquerda, mas também fazendo essa função de centroavante. É um ótimo jogador, jogou no Mundial de Clubes, fez boas partidas, não foi um grande destaque. Mas jogou foi muito mal, né? Exatamente, os clubes norte-americanos foram todos muito mal, porque é uma diferença muito grande do futebol realmente, mas ainda assim, individualmente, ele conseguiu fazer bons jogos ali. E a gente continua acompanhando essas movimentações do mercado de transferência. E, Toledo, para a gente poder finalizar o assunto desse jogo, falando ainda de mercado de transferência,
Eu disse antes que não era o fim do mundo para o Botafogo ter perdido esse clássico, mas o Botafogo tem que ficar muito ligado nesse momento, porque está perdendo uma série de jogadores. Outros jogadores estão dando opção para irem para outros clubes do que o Botafogo, algo que a gente estava vendo uma situação completamente oposta nas últimas temporadas, onde o Botafogo estava aparecendo, conseguindo contratar todo mundo e formando um ótimo elenco. Nesse exato momento está acontecendo uma situação um pouco diferente. O elenco do Botafogo está se dividindo, os jogadores estão saindo e a gente tem, é claro, o exemplo da estreia do Savarino pelo Fluminense, justamente contra o próprio Botafogo, estreia no Campeonato Carioca, que eu estou dizendo. Exatamente. E então a situação acaba aqui meio chata, né? Porque o Botafogo está naquela situação de transfer ban, não consegue trazer muitos jogadores e também é uma situação ruim para os próprios jogadores, porque fica um clima meio esquisito, né? Fica aquela, cara, será que a gente vai conseguir ganhar títulos aqui? Porque às vezes os jogadores foram para lá pensando naquele Botafogo de 2023, que se reforçou bastante e é o que não está acontecendo agora. Exatamente. Inclusive a gente tem o destaque da própria coletiva do Savarino quando chegou no Fluminense, que ele falou que ele foi negociado, ele foi informado que estava sendo negociado e teve toda aquela novela que a gente acompanhou, mas que ele foi comunicado. Então é algo que está pegando até mesmo os jogadores do Botafogo de surpresa, uma situação muito complicada. Era muito querido pela torcida. Exatamente. Inclusive tem uma cena inusitada, a gente pode dizer assim, da despedida do Savarino saindo do estádio do Newton Santos, que é ele com a camisa do Fluminense saindo do estádio e atrás dele ainda tem uma imagem dele pintada nos corredores. Então, assim, é uma situação muito complicada e que nem o time está conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo. E o Vasco empatou em 0-0 com o Madureira nesta segunda-feira em São Januário. O Vasco ainda teve a chance de sair na frente em um pênalti, mas por Mita Rodrigues teve a cobrança defendida pelo goleiro Neguete. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi uma partida bem pobre ofensivamente desse time do Vasco. Parecia que ia ser um jogo tranquilo quando teve um pênalti logo aos 9 minutos de jogo, só que a situação ficou completamente diferente, o time desandou um pouco. Ainda assim teve 2 bolas na trave, teve algumas oportunidades, teve até o rebote do pênalti, mas o jogo só ficou no 0-0 e um alerta tá ligado agora pro Vasco. Exato. Em contexto geral, acho que eu diria que o jogo foi bem típico de 0-0, mas é claro, o Vasco sobressaiu principalmente até ofensivamente, que não foi o ponto principal desse jogo, o Vasco ainda conseguiu sobressair porque ele ainda teve algumas chances, né? Exatamente, o Vasco teve sim algumas chances, além do pênalti e do rebote do pênalti. O Mita Rodrigues obrigou o goleiro do Madureira a fazer pelo menos 2 boas defesas durante o jogo. O Vasco até jogou melhor, né? A gente pode dizer isso. O Vasco jogou sim melhor do que o Madureira. Saiu barato 0-0. Exatamente. Mas quem se deu bem com isso no final das contas foi justamente o Madureira, que já sabia a dificuldade do jogo, sabe como é complicado jogar contra um time grande, ainda mais jogando na casa desse outro time, e ainda assim conseguiu sair com um pontinho, e é algo muito importante. E fica agora para a última rodada do Campeonato Carioca, o Sampaio Corrêa podendo cometer um crime, né, Toledo? Porque se o Sampaio Corrêa ganhar do Flamengo, tanto o Vasco quanto o Flamengo podem ir para o quadrangular do rebaixamento. É uma situação muito inusitada. Muito inusitada mesmo. O Flamengo antes estava numa situação ainda pior do que o Vasco. O Vasco conseguiu piorar um pouquinho nessas últimas rodadas do Campeonato Carioca. E tem que acender o alerta, como você mesmo disse. Mas agora, por exemplo, para o Flamengo, para o Flamengo classificar, depende de uma série de resultados. Uma série não, depende de um ou outro resultado. E, claro, tem que fazer a sua própria parte. E para o Vasco tem que se proteger também. Exatamente. Agora fica nessa última rodada decisiva. O Flamengo tem que ganhar do Sampaio Corrêa para justamente tirar o risco próprio e também tirar o risco do Vasco. E o Vasco não precisa dessa vitória do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, mas precisa ganhar do Botafogo, que é uma situação muito mais complicada. É mais confortável, é claro, que o Flamengo ganhe no sábado para depois poder jogar tranquilo no domingo. É só fazer cada um fazer a sua parte. Exatamente. E agora em outra competição, na decisão da Supercopa Rei do Brasil, disputada neste domingo no estádio Mané Garrincha, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians por 2-0 e acabou terminando com o vice-campeonato. Vale ressaltar que o rubro-negro jogou com um homem a menos durante todo o segundo tempo, já que Carrascal foi expulso na volta do intervalo. Uma situação muito esquisita que aconteceu nesse jogo. Claro, a expulsão a gente já comentou em off aqui. A expulsão foi justíssima, claro, foi uma expulsão muito boba. Porém,
A volta do intervalo foi muito esquisita, claro, também, porque o Carrascal foi expulso na volta, sendo que o lance foi no finalzinho do primeiro tempo. Era só ele ter sido expulso ali no finalzinho, não tinha problema nenhum prorrogar assim só para ver o VAR, e acabou que estragou todo o planejamento do Flamengo para a volta do segundo tempo. Exatamente, foi uma situação muito inusitada que eu sinceramente nunca tinha visto. Já teve na futebol inglês do juiz terminar o jogo e voltar atrás, mas isso de a expulsão acontecer em um tempo, o lance acontecer em um tempo e a expulsão ter só antes do outro, né, foi depois do intervalo, foi algo realmente, eu acho que inédito, que a gente pode dizer no futebol mundial. Uma situação muito complicada mesmo, que a gente já pôde acompanhar, que, de acordo com a análise de alguns especialistas, que está dentro da regra, inclusive porque um lance pode acontecer no primeiro minuto de jogo e o juiz querer expulsar o jogador nos acréscimos do segundo tempo. Isso está dentro da regra porque foi um lance de conduta violenta. Não foi uma situação que o jogador acabou dando um pisão no lance. Foi uma situação muito estranha. O Carrascal acabou dando um soco no Breno Bidon. Uma situação muito complicada ali, um lance realmente muito bobo, como você disse. Então, está dentro da regra. Porém, a gente tem que levar, é claro, o bom senso nessas situações, né, Toledo? Era só o juiz ter segurado os dois times no gramado e falar, ó, está acontecendo uma análise aqui, vamos esperar. E ele expulsava ainda no primeiro tempo, para justamente o Felipe Luiz e a comissão técnica poderem fazer um planejamento mínimo de como é que o Flamengo ia jogar sem um jogador, com um homem a menos ali durante toda a segunda etapa. Teve que se reinventar de uma forma muito rápida. Mas, falando do jogo em si, da parte do futebol jogado, o Flamengo jogou muito mal, o Corinthians jogou, por um lado, muito bem também, faltou gana de um lado e do outro sobrou. Exatamente, o Corinthians está conseguindo fazer um ótimo início de temporada, já foi campeão ano passado da Copa do Brasil e está jogando muito bem nesse início de temporada, com os jogadores realmente aparecendo, Memphis Depay fazendo uma boa partida, o Yuri Alberto fazendo uma partida sensacional. Então, assim, o Corinthians está muito bem e o Flamengo ainda está naquela situação que o time está sentindo muito esse início de temporada. E a gente até comentou também, né, Toledo? O primeiro jogo fez parecer, o primeiro jogo do time profissional, do time principal do Flamengo contra o Vasco, aquele massacre que foi de bola jogada. Né? Exatamente. Fez parecer que o Flamengo não ia ter essa questão da adaptação, de falta de ritmo de jogo. Mas todos os outros jogos depois desse mostraram um cenário completamente diferente, onde o Flamengo acabou sendo inferior em todos. O Flamengo jogou todos os outros jogos muito mal em comparação do que pode jogar e fez com que o físico dos outros times pesasse muito e que eles jogassem muito melhor. E só pra gente finalizar, quero fazer um destaque aqui pro golaço do Yuri Alberto no segundo tempo. O gol ali dos acréscimos, o golaço conseguiu encobrir o Rossi e depois ainda finalizou cabeceando. Então foi um belíssimo gol. O Rossi ainda deu uma leve desistida, porque eu acho que ele pensou que estava impedido, mas, claro, não apaga o golaço, foi um lindo gol. E o Pulgar ainda tentou ceifar ele ali. Exatamente. Foi ali um lance que se o Rossi encosta na bola, ele ia ser expulso, porque ele ia botar a mão na bola fora da área. O Pulgar tentou ser expulso ali também, porque ele ia dar um chute no meio da perna do Yuri Alberto, com a bola já dentro do gol. O típico do Pulgar, né? Já bola parada, o jogo parou, ele tenta agredir. E o Yuri Alberto ainda falou, a minha sorte foi que o gol foi anulado no primeiro momento, porque ele estava na frente da torcida do Flamengo e já falou que ia fazer besteira. Então ali foi uma situação que poderia ter acabado muito pior. Só era digno de cenas lamentáveis ali, mas o pior não aconteceu. O pior não aconteceu e ficou com muito mérito esse título pro Corinthians. E foi um jogo muito legal. Exatamente, foi um jogo disputado, foi bem interessante mesmo. Foi um jogo digno de uma final, como todas as finais deveriam ser, um jogo bom de assistir. Exato, Hugo, e infelizmente nosso tempo acabou, a gente encerra aqui mais uma edição do Correio Esportivo. Um beijo. É isso aí, gente, até a próxima. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último rápido intervalo, mas não sai daí, porque você vai ver no próximo bloco. Casos de diabetes dobram em 18 anos e novo programa aposta em atividade física e prevenção para mudar esse cenário. Mercado reduz previsão da inflação para 3,99% em 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a PPO, promoveu no último domingo mais uma edição do Pix Day. Desta vez, toda a arrecadação será destinada para a reforma urgente do telhado da área de convivência e do refeitório da Casa de Apoio, que são espaços fundamentais para o acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. Há anos, a PPO realiza mensalmente o Pix Day para ajudar na manutenção da instituição. Mas em fevereiro, a mobilização ganha um caráter emergencial. As fortes chuvas de verão que atingiram a cidade nos últimos meses provocaram infiltrações, goteiras e alagamentos no refeitório e na área de convivência, comprometendo o uso dos ambientes e colocando em risco o conforto e a segurança dos assistidos. Essa última chuva que teve alagou tudo. Inclusive a sala da assistente social, não só o refeitório. E isso prejudica muito ao andamento do nosso serviço. A reforma do telhado é considerada prioridade para a instituição, já que esses espaços concentram boa parte das atividades diárias da Casa de Apoio, desde as refeições até ações de acolhimento emocional e a distribuição de alimentos. O refeitório é onde os pacientes fazem as principais refeições e passam grande parte do dia. Já a área de convivência recebe eventos, ações terapêuticas, encontros de apoio e a entrega mensal de cestas básicas. Segundo a vice-presidente da PPO, Ana Cristina Matos, o Pix Day marca o início de uma grande campanha solidária para garantir a continuidade desses serviços com dignidade. As doações podem ser feitas via Pix pela chave appo@appo.org.br e também por meio de apoio com materiais de construção e serviços. Então, assim, se puder nos ajudar com dinheiro para pagar material, ou se tiver algum carpinteiro que esteja disponível a nos ajudar, isso é muito importante. Vamos agora para a previsão do tempo. Gente, amanhã já é quarta-feira, meio de mais uma semana, primeira semana de fevereiro. E é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também a temperatura aqui para as cidades da nossa região de cobertura. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente.
Boa tarde, Gabriel. E aí, temos alguma mudança para amanhã aqui na cidade da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente está passando por uns dias que a previsão está bem parecida para todos os dias, tá mantendo bem aquele clima, aquele tempo bem típico de verão. E amanhã eu já adianto que vai ser bem parecido, com aquela chuvinha durante a tarde, durante a noite, nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e fica nublado com chuva pela manhã também. Tarde e noite com possibilidade de temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira vai ser de sol, com muitas nuvens e também nublado e chove um pouco pela manhã. Tarde e à noite com possibilidade de temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens pela manhã. Chove à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus. Ou seja, como de tradição, as temperaturas na região centro-sul um pouquinho mais altas. E por fim, Três Rios, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens e fica nublado. E também tem possibilidade de chuva, isso tudo pela manhã. Tarde e à noite, com possibilidade de chuva forte. Os termômetros variam entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Gabriel, a gente pode ver que não teve mudança mesmo da previsão para hoje para a previsão de amanhã, mas tem previsão de chuva para o dia inteiro, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde e também à noite. Então, como eu venho falando aqui sempre, é muito importante sair já preparado, sair com guarda-chuva, com capa de chuva, para não ser pego desprevenido no meio do caminho. E as temperaturas, como você mesmo falou, não mudaram muito também desde a semana passada, ontem, hoje, enfim, todas as temperaturas variando ali entre a mínima de 26, 27, as máximas nas cidades centro-sul do estado quase nos 30 graus e as mínimas perto dos 20 graus, então não tem muita mudança para amanhã, quarta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mas, Gabriel, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.